Então, sejam todos bem-vindos a esse terceiro encontro do semestre do projeto Vivências em PLH. Esse projeto propõe, né, a realização de alguns encontros, especialmente com pais e professores que atuam com o ensino de português e a manutenção da língua portuguesa para crianças que estão fora do Brasil, né? Então, o interesse maior é, de alguma forma, promover a língua portuguesa. Esse projeto se organiza no âmbito do Programa Leitorado Guimarães Rosa, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Eu sou a professora Rafaela Pascoal, sou leitora Guimarães Rosa na Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima, no Peru. Nesse semestre me acompanha a professora Marcela Desotti, que é leitora na Universidade de la República, no Uruguai, e a professora Camila Souza, que é leitora no Lenguitas, né, na Argentina. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Alguns avisos importantes é que essa edição está sendo gravada, todos os encontros serão disponibilizados em dezembro, após o último encontro, né, em uma playlist no YouTube, então vocês vão ter acesso a todas as gravações. E ao final de cada encontro, nós enviamos um e-mail com as sugestões de leitura, com os links interessantes e com outros materiais relacionados à temática do encontro, para o e-mail que vocês se cadastraram para participar hoje. Então, todos vocês vão receber um e-mail com links, com materiais e com dicas de leitura ao final dessa nossa atividade. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer a professora Fabíola pela disponibilidade de estar conosco hoje para falar sobre essa temática que é tão importante e que tem sido aí objeto de estudo, especialmente pelos movimentos do programa Leitorado, né, ultimamente. É um foco de estudo essa questão da leitura e da manutenção do português por crianças que estão fora do país, que tem ganhado muita visibilidade porque as pessoas estão se atentando da importância, né, da manutenção dessa língua como língua de herança. Então, muito obrigada. Agora eu passo a palavra à professora Marcela, que vai fazer uma breve apresentação da professora Fabíola. Obrigada, Rafaela. Também gostaria de agradecer pela presença de todos aqui nessa manhã de sábado. Agradecer também imensamente a professora Fabíola por aceitar o nosso convite. Vai enriquecer aí nossas discussões. E também agradecer a Rafaela pelo convite, né, né, me chamar para fazer parte desse projeto que é tão bonito, tão importante, como ela estava dizendo, aí para o ensino de português como língua de herança, né, e parabenizar pela iniciativa de dar início a esse projeto que a gente vem dando continuidade juntas. Bom, então vamos iniciar com a apresentação da professora Fabíola. Então, a professora Fabíola Farias, ela é graduada em Letras, é mestre e doutora em Ciências da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ela tem diversas experiências em diferentes iniciativas de ensino à leitura. Atualmente, ela é leitora votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Integra também o grupo de pesquisa e intervenção em leitura, escrita e literatura na escola da Universidade Federal do Oeste do Pará, onde ela também realizou estágio de pós-doutorado, e tem experiência profissional e acadêmica em diferentes temas que abarcam, né, a leitura, a formação de leitores, a leitura na primeira infância, livro para crianças e jovens, literatura infantil e juvenil, biblioteca pública, política cultural, políticas públicas na área do livro, leitura e bibliotecas. Então, tem aí uma experiência super rica, super diversa na área. Professora Fabíola, agradeço, né? Então, ela vai falar com a gente porque lê, né, em português com as crianças, e passo para você a palavra. Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço, e não é um protocolo, eu agradeço mesmo pela oportunidade do encontro, né? Agradeço pelo convite feito pela Rafaela
e acho que indiretamente também pela Marcela, que acompanha aqui nesse projeto tão bonito numa manhã de sábado. A Rafaela me convidou para falar sobre a importância da leitura na infância, que é uma experiência que eu tenho, um tema sobre ao qual eu venho me dedicando, sobre o qual eu venho escrevendo, e eu vou fazer um exercício de trazer também essa qualificação da leitura na infância em português para crianças e famílias que estão fora do Brasil ou estão fora de países que têm a língua portuguesa como língua oficial, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela uma apresentação. Rafaela e Marcela disseram que, ao final, teremos um tempo para perguntas, mas quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta durante a minha fala, pode se sentir muito à vontade, não tem problema nenhum, pode me interromper, porque, às vezes, há perguntas que elas fazem sentido exatamente naquele momento e depois elas perdem um pouco o sentido, ou elas perdem a intensidade e a potência de provocação, de questionamento, de indagação que ela poderia ter naquele momento. Então, sintam-se à vontade. Como eu vou colocar uma apresentação na tela, é possível que eu não veja se vocês escreverem no chat. Então, é melhor abrir o microfone e falar, ou então as meninas aí, Marcela e Rafaela, me ajudam com alguma mensagem que, porventura, seja escrita, não seja falada. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a apresentação. Eu sempre torço para dar certo, porque eu nunca sei se vai dar certo essas... Achei. Espera aí. Quando eu coloco aqui... Bom... Ai, não está aparecendo. Está aparecendo aqui para mim. Deixa eu tentar de novo. É só clicar na setinha que está aqui do lado da mãozinha. Você vai apresentar do PowerPoint ou do navegador? É do PowerPoint, só que ela não está aparecendo como janela. Agora apareceu. Tá, ok. Apareceu. São tantas plataformas que eu acabo ficando perdida, né? O Meet, é o Google, o Teams, é aquele Jitsi, e aí eu me perco. Agora apareceu? Apareceu, tudo certinho. Bom, então vamos lá. Eu estou usando aqui na apresentação, em todas as telas, ilustrações de uma jovem ilustradora, mas muito talentosa, que vive aqui, eu estou em Belo Horizonte, que vive aqui em Belo Horizonte, que é daqui de Belo Horizonte, chamada Ana Cunha. Não sei se vocês já conhecem os livros da Ana Cunha, se eles já chegaram no Peru, no Uruguai e na Argentina, e onde houver mais pessoas aqui participando deste encontro ou assistindo a este encontro posteriormente. Então, eu vou usar imagens da Ana Cunha, porque eu penso que elas têm muito a ver com essa ideia da leitura na infância e da língua, da escrita e da própria literatura como uma herança, mas também como uma partilha de experiência de vida. Então, todas as ilustrações são da Ana Cunha, ok? Algumas publicadas em livros, outras publicadas na internet, em redes sociais, em revistas, em peças, assim, em pôsteres, quadros, enfim. Mas todas as imagens são da Ana Cunha. A primeira pergunta que eu faço, ou melhor, eu gosto muito de falar, especialmente em aulas, com perguntas, porque as perguntas elas nos convidam a objetivar o que nós pensamos, embora muitas vezes não tenhamos consciência do que pensamos sobre determinados assuntos, porque não paramos para pensar sobre ele, né? Não paramos para pensar sobre o que pensamos. Então, para conversarmos sobre literatura, língua portuguesa, infância e leitura, eu tomo como ponto de partida os sujeitos ou os principais sujeitos dessa experiência de ler literatura em língua portuguesa, também de escrever e ilustrar literatura. Para mim, a pergunta central para a reflexão a que eu convido vocês hoje é quem são as crianças. Porque falamos sempre das crianças, do infantil,
da infância, mas nem sempre nos dedicamos a pensar quem são esses sujeitos, quais são as experiências que definem esses sujeitos em sua diversidade, na diversidade de viver a infância. Se eu perguntasse para vocês quem são as crianças e pedisse que vocês me definissem criança ou infância, eu penso que teríamos várias possibilidades de definição, de caracterização, todas elas certamente incompletas, todas elas certamente marcadas por muitas faltas, né? E convocando outras definições e outros aspectos para que ela ficasse minimamente consistente. Então, aqui no Brasil, nós não temos nenhuma definição que dê conta da infância, a não ser, de definição da infância, a não ser o marco legal, que vale para todas as crianças brasileiras, que vale para todas as famílias, em qualquer instância do país. Talvez isso varie um pouco no... Ixi, espera aí que eu perdi um negócio aqui. Ah, tá. Talvez isso varie um pouco... Oh, gente, eu perdi aqui o negócio. Ah, tá. Talvez isso varie um pouco no Peru, no Uruguai, na Argentina, por uma definição legal. Mas aqui, a única definição que é comum e é válida para todas as crianças é o marco legal. Então, crianças são todos os sujeitos de 0 a 11 anos, 30 dias e algumas horas aí de idade. Ou seja, são todos os sujeitos de 0 a 12 anos incompletos. A partir disso, a criança deixa de ser criança, sai da infância, legalmente, formalmente, e começa a viver a adolescência. Mas sabemos que esse é um marco muito duro, que os limites da vida, né, que a experiência da infância, ela não é tão moldada como os marcos legais necessários, né, porque precisamos de marcos legais, mas como eles definem. As experiências, elas são mais fluidas, elas rompem fronteiras, elas alargam fronteiras, elas têm um tempo mais distinto do que a legislação estabelece. Então, neste convite, para pensar quem são as crianças, eu proponho a vocês alguns caminhos. Primeiro, pensando quem são as crianças, onde e como elas vivem, como elas brincam e aprendem, e, principalmente, se desejam o mesmo que nós, os adultos, em termos de leitura, de experiências artísticas e culturais, no trato com a língua, né? Essa pergunta, ela pode ser traduzida numa outra, que é: a criança, ela quer o infantil que nós, adultos, estabelecemos? Uhum. Né? A criança, ela se reconhece nessa ideia de infantil que nós, adultos, e aí nós, adultos, mães, pais, avós, professoras, bibliotecárias, enfim, esse grupo, médicos, cuidadores, esse grupo que cuida da infância, estabelecemos como infantil, como desejo do infantil, como cultura infantil. E aí eu coloco aqui algumas imagens de experiências de infância, né? De como que o jeito de ser criança, ele é diverso, né? Assim, o jeito concreto de existir na infância, ele é diverso, mesmo num único território, às vezes dentro de uma única escola, às vezes dentro de uma única sala de aula, em uma mesma família, né? As crianças, elas têm pertencimentos distintos, elas têm experiências afetivas distintas, elas têm relacionamentos familiares distintos, mesmo que no mesmo grupo, elas se divertem de maneiras diferentes, elas aprendem de maneiras diferentes, elas falam, se comunicam, simbolizam de maneiras diferentes. Então, pensar na leitura com as crianças, em livros de literatura com as crianças, na experiência com a língua portuguesa, junto com a experiência com uma outra língua, né? Com a vivência de uma outra língua, pensar na partilha desse monumento que é a língua, que é a literatura,
tem como exigência pensar nos jeitos de ser criança, em quem são estes sujeitos, né? Que não são esse sujeito, essa infância padronizada, essa infância muitas vezes romantizada, que cujas concepções são transmitidas cotidianamente pela publicidade, por determinadas áreas do conhecimento, pela própria pedagogia mais conservadora, né, por grupos conservadores que desejam e trabalham para que a infância seja uma única experiência, com valores únicos, bastante conformada. Então, só nessa tela aqui, e vocês vão ver outras, vemos crianças indígenas, crianças quilombolas, crianças ribeirinhas. Aqui eu coloquei também uma fotografia de crianças peruanas. As crianças, elas brincam e se divertem, elas acessam, têm a fruição de bens culturais de maneiras distintas. Então, as crianças, como na tela anterior, que brincam ali no quintal, que brincam com bola, que brincam na rua, mas há as crianças nas cidades, nas grandes cidades, que brincam tuteladas, que brincam sob a supervisão de um adulto, num espaço público, onde outras pessoas, outras crianças e outros adultos circulam. As crianças que ali frequentando museus, centros culturais, salas de cinema, clubes. Então, existem muitas maneiras, e eu estou repetindo porque isso é muito importante quando falamos de leitura, de literatura, de experiências linguísticas. Existem muitas maneiras de estar no mundo. Aqui nessa tela, crianças que vivem em campos de refugiados, ali temos uma foto da Acnur, né? Crianças que estão ali com suas famílias em constante compasso de espera, e essas crianças, suas experiências, elas precisam ser consideradas. Crianças ciganas, crianças do movimento Sem Terra aqui no Brasil, né? Crianças que vivem de alguma maneira em experiências de nomadismo, que participam das lutas dos seus grupos sociais, mas que têm sua infância, suas características, suas demandas preservadas. Crianças com deficiência, nem sempre pensamos e nos lembramos delas, né? Crianças com demandas distintas para ler, para brincar, para interagir, para conviver socialmente. Só nessa tela, vejam, uma criança na cadeira de rodas, que tem mobilidade reduzida e, por isso, tem as suas demandas muito específicas. Uma criança com deficiência auditiva, que, se não for, ou pelo menos na infância, ainda não alfabetizada em língua portuguesa ou em outra língua, ela demanda uma comunicação específica. Aqui no Brasil, a língua brasileira de sinais, né? A Libras, que é outra língua que não é a língua portuguesa, uma criança com síndrome de Down, a criança ali aprendendo Libras, a criança com a mãe, a professora, enfim, com a mulher adulta que a acompanha, a criança com deficiência visual que está ali lendo em braille. Então, pensar essas crianças, incluir essas experiências nesse modelão que muitas vezes nos é oferecido e que está ali muito consolidado no nosso imaginário sobre a infância todos os dias, promove um alargamento, um movimento inclusivo de pensar todas as crianças e o direito de todas elas, e não apenas de algumas, de criar condições para que todas elas tenham o seu direito à leitura, o seu direito à cultura escrita garantido. Aqui, distintas maneiras de brincar também, crianças que brincam em shopping centers, em ambientes muito controlados, tanto no que diz respeito à segurança, à luz, ao som, à temperatura, crianças que brincam na beira do rio, né, que brincam nos quintais, em frente às telas. Tudo isso tem que ser considerado quando pensamos em experiências de infância, assim como uma maneira com que elas aprendem, né? Elas aprendem em escolas indígenas, em uma determinada estrutura, e aí trabalhando as pesquisas mais interessantes sobre ensino de língua no Brasil.
elas contemplam, né, o direito à língua indígena. Então, em muitos povos indígenas, em escolas indígenas, as crianças aprendem a língua portuguesa e também a sua própria língua, a língua que elas já falam, né, a língua materna, mas lidam também com a escrita. Crianças com deficiência que aprendem de maneira diferente a partir, né, da sua própria deficiência. Aqui nós temos a imagem de um menino em cadeira de rodas. Naturalmente, ele aprende da mesma maneira com as outras, ou na mesma toada das outras, mas poderia ter, a partir de sua deficiência, uma demanda específica. Uma criança com deficiência intelectual, que muitas vezes não é aparente, né? Você olha para ela e não percebe, né, fisicamente ou pelo comportamento, num contato mais imediato, que ela tem uma demanda específica. Por exemplo, uma criança no espectro autista, que esteja ali num suporte moderado, uma criança com dislexia, né? Uma criança com deficiência visual, ela vai precisar de métodos específicos, de abordagens específicas, né? Então, o importante é pensarmos e termos em conta que todas as crianças têm direito à singularidade da sua experiência de infância, que essas singularidades estão amplamente marcadas por pertencimentos regionais, pertencimentos étnico-raciais, pertencimentos territoriais, culturais, religiosos, e que todos esses aspectos, eles são intercruzados, eles se relacionam, né, para definir, para orientar, ou para simplesmente explicar, no nosso caso, quando estamos falando disso, um jeito de ser criança. E todos esses jeitos, não de maneira fragmentada, não de maneira singularizada, no trato coletivo, mas todas essas experiências precisam ser acolhidas em nossas preocupações. Todas essas experiências, elas precisam estar incluídas quando falamos de leitura na infância, de leitura em família na infância, de aprendizagem da leitura e da escrita, né, de transmissão da leitura e da escrita. Bom, aí eu chego no ponto que nos traz aqui hoje, né, especificamente, perguntando a vocês: o que os livros podem oferecer às crianças e às suas famílias? Quais são as ofertas dos livros em língua portuguesa para as crianças que estão fora do seu país, para as crianças que não têm a sua língua como língua, a sua língua materna como língua oficial, né? As crianças brasileiras que vivem no Peru, no Uruguai, na Argentina, mas também as crianças que cá estão, ou as crianças que aí estão e que foram alfabetizadas em outra língua. A pergunta ela é muito ampla e muito geral sobre a leitura na infância. Se eu perguntar a vocês, e vocês quiserem me responder, sintam-se à vontade, eu imagino que teremos respostas as mais diversas, mas com algumas convergências, né? De maneira geral, quando nos colocamos a responder sobre a relevância da leitura na infância, falamos da fantasia, né? Que os livros oferecem aos pequenos a experiência da fantasia. Falamos que os livros ensinam as crianças, né? Ensinam os leitores a ter um trato melhor com a língua, que ensinam a escrever, porque expõe, né, o leitor ali a uma convivência, a uma experiência mais intensa com a escrita, que os livros ensinam fatos importantes, mesmo de literatura, que os livros oferecem momentos de prazer e de convivência. Todas essas respostas, e mais outras que eu não mencionei aqui agora, elas estão corretas, né? Não há erro nenhum, porque é verdade. Embora nossa experiência no campo da pedagogia, nos estudos literários, façam uma certa recusa a essa instrumentalização da leitura literária,
né? Nós afirmamos, e eu acho que é uma afirmação que ela tem que ser feita de maneira intransigente, mas não ingênua. Os livros de literatura, eles não existem para ensinar nada a ninguém. Eles existem para contar histórias, para criar narrativas com a escrita. E no caso da literatura oral, com a oralidade, com as falas, né? Mas, embora eles não existam para ensinar, nós, os leitores pequenos, médios e grandes, nós aprendemos. Quando lemos aqui, os grandes, né, os adultos, quando lemos um romance, ou um conto, uma novela, um poema, uma peça de teatro que aconteceu, né, cuja história, cujo enredo se desenvolve, sei lá, há 2 séculos, nós aprendemos um pouco sobre como era a vida naquele tempo, naquele espaço, como eram as relações, quais eram os sentimentos das pessoas, quais eram seus sonhos, suas angústias, né? Então, nós aprendemos. Aquele livro ele não foi escrito para nos ensinar isso, mas nós aprendemos com ele. A grande questão é preservar, é garantir que a literatura, a experiência literária, a educação literária tenha como principal objetivo, horizonte, essa experiência de criar narrativas com as palavras, com a língua. É a língua que cria imagens. E, em alguns casos, especialmente nos livros para o público infantil, as imagens, as ilustrações estão lá presentes também. Nós precisamos sempre pensar neste objeto, que é um objeto de cultura, como um criador de narrativas com a língua, com as palavras e com as ilustrações. E, claro, aprenderemos muito nessa experiência de ler, de fruição destes objetos. Mas precisamos entender também que não é objetivo primeiro, que a priori os livros de literatura, eles não existem para ensinar nada a ninguém. E aí eu volto à pergunta: o que os livros podem oferecer às crianças e às suas famílias? E ofereço algumas respostas que certamente poderão ser desdobradas, né, que poderão ser aprofundadas pela experiência e pela demanda de cada um de nós, de cada um e de cada uma de nós, sejamos pais, professoras, educadoras, bibliotecárias, pesquisadoras, gestoras públicas, né? Tudo isso pode ser alargado, desmembrado, desdobrado, para que faça mais sentido na nossa atuação cotidiana. Mas a primeira oferta, o primeiro convite que os livros fazem para as crianças e também para as suas famílias é a ampliação de repertório simbólico. Quando eu leio uma narrativa indígena, por exemplo, ou uma narrativa de povos de matriz africana, ou uma narrativa de povos orientais, eu amplio o meu repertório simbólico para estar no mundo, para compreender o mundo, para indagar o mundo. Porque pensem, vamos pensar de uma maneira bastante didática. Eu penso com as palavras que eu tenho, com as referências que eu tenho, né? Eu meço o mundo com a minha régua. Então, quando eu amplio a minha régua, quando eu amplio o meu repertório para indagar o mundo, para estar no mundo, eu faço isso de maneira mais potente. Porque quando eu leio para uma criança, quando eu leio com uma criança, quando eu conheço uma história que é muito diferente da minha, ainda que do meu vizinho, né? Uma história que não tinha me ocorrido ainda, um sentimento que talvez eu ainda não conhecesse, um sonho que me fosse estranho, tudo isso passa a fazer parte do meu repertório simbólico. E eu amplio as minhas fronteiras, eu alargo as fronteiras para conhecer o mundo, porque eu conhecia isso. A partir do momento que eu conheço isso, mais isso, né, eu tenho mais elementos para compreender quem é diferente de mim,
eu tenho mais elementos para me solidarizar com quem pensa diferente de mim, com quem vive diferente de mim, com quem busca questões e objetivos diferentes dos meus, né? Então, talvez os meus sentimentos sejam movimentados, talvez o meu pensamento seja alterado quando eu me disponho a saber quem é o outro, a saber como vive o outro, a partir de histórias que me são contadas. Este é o primeiro ponto. O segundo tem muito a ver com o primeiro, né? A leitura, e especialmente a leitura literária, ela diversifica as minhas experiências. Eu tenho a minha vivência na minha casa, na minha cidade, na minha escola, no meu país. Quando eu vivo e me aproximo da experiência do outro, e quando eu leio uma história indígena, uma narrativa indígena, eu me aproximo da experiência de ser indígena, porque uma história que eu não conhecia, de algo que eu não conhecia, de um jeito de pensar o mundo e de acreditar no mundo que eu não conhecia, passa a fazer parte da minha experiência, né? Quando eu leio uma história sobre crianças em situação de guerra, né, eu me coloco no lugar dessa criança, né? Eu me coloco no lugar dessa família. E isso amplia as minhas experiências e, consequentemente, o meu repertório simbólico. Na mesma linha está o terceiro ponto dessas respostas que eu ofereço provisoriamente à pergunta que eu fiz para vocês, porque a certeza, essas respostas, elas são quase sempre provisórias, né? Nós mudamos de ideia todos os dias, nós aprimoramos o nosso pensamento, nós revemos as nossas posições. Então, a leitura, não apenas a literária, a leitura de não ficção, e é muito importante que leiamos textos de não ficção também com as crianças, que nós ensinemos a ela que o mundo está organizado em campos de conhecimento, que o conhecimento sobre a natureza, sobre o universo, sobre as artes, sobre a humanidade, sobre as mais distintas coisas e os mais distintos jeitos de organizar a nossa existência, esse pensamento também alarga as nossas fronteiras, amplia e aprofunda as nossas experiências, se integra ao nosso repertório simbólico. Então, a pluralidade de pensamento está no centro de tudo isso, porque quando eu leio uma narrativa, uma novela, um conto, um texto dramático, né, um poema que expressa um pensamento que é diferente do meu, que muitas vezes contesta o que eu penso, ainda que eu não passe a concordar com ele, eu pelo menos imediatamente sou convocada a considerar que há pessoas que pensam diferente de mim. E isso desde a infância. E isso na própria experiência com a língua. Porque a língua, gente, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas por que nós vamos oferecer livros para crianças pequenininhas que ainda nem sabem ler? Elas não conhecem, elas não conseguem nem segurar o livro direito ainda. E aí a resposta, ela é muito simples e, no meu entendimento, bastante sofisticada. Porque quando eu ofereço para criança muito pequenininha, que ainda não sabe ler, vamos pensar em uma criança de 8 meses, um bebê de 8 meses e uma criança de 1 ano, quando eu abro o livro e conto e leio uma história para ela, eu ensino a ela, né? Não com o desejo de ensinar, mas eu divido com ela o valor deste objeto, do livro. Né? Eu mostro para ela que a escrita registra pensamentos, que a escrita produz narrativas. Então, quando eu abro um livro e digo para a criança e começo, era uma vez uma menina que morava com a sua mãe em uma casa no meio da floresta. Eu faço isso pela primeira vez. Quando eu faço isso pela segunda vez, era uma vez uma menina que morava com sua mãe em uma casinha no meio da floresta. O que eu mostro para essa criança? O que eu apresento para essa criança, ainda que ela não saiba ler, ainda que ela não saiba o que é escrita?
Eu mostro para ela, eu a convido a participar, né, a partilhar da cultura escrita, ainda que intermediada por um adulto, porque ela passa a entender que a escrita guarda aquela história, que o livro é o objeto, né, neste caso, que guarda aquela história por meio da escrita, por meio das ilustrações, e que, por isso, o livro é um objeto de cultura. Então, a criança muito pequenininha, ela aprende também, quando eu leio um poema para ela aprende que a língua, a mesma língua, as mesmas palavras, formadas com as mesmas letras, que comunicam e organizam o cotidiano, a mesma língua que a mãe usa para dizer: venha comer, vamos para a escola, está na hora do banho, tome o seu remédio, bom dia, boa noite. Esta mesma língua do cotidiano, ela cria histórias suspensas no tempo. Essa mesma língua, quando ela diz era uma vez, ela suspende automaticamente o tempo produtivo, né? O era uma vez me tira de onde estou, ou seja, o tempo parou e eu entro no tempo da narrativa. A mesma língua que comunica, que orienta, que organiza o cotidiano, ela brinca em um trava-línguas, ela brinca em um poema, ela sussurra e também, infelizmente, em muitos casos, ela silencia. Então, desde muito pequenas, as crianças são convidadas, né, ou melhor, as crianças aceitam o convite do livro, da leitura, da cultura escrita, se são convidadas a este universo. Por fim, um conhecimento, não por fim, porque ainda tem outras respostas, mas nessa tela chegamos a um conhecimento sobre a língua escrita e sobre a língua falada, que tem a ver com isso que eu acabei de dizer, né? As crianças começam a perceber, muito inconscientemente, mas de maneira muito potente, todo esse poder da língua escrita e da língua falada. Da língua escrita, que registra, que guarda as histórias que nós contamos, que registra, que produz o conhecimento desde que a língua escrita foi criada, né? Nós, pela língua escrita, pela cultura escrita, podemos conhecer, podemos fruir histórias que foram produzidas há 200 anos, há 300 anos, há 1000 anos, né? E pela fala, nós podemos transmitir essas histórias, podemos reproduzir essas histórias, podemos brincar com palavras. Então, um conhecimento sobre a língua, ele é transmitido, ele é apropriado pelas crianças na leitura, tanto na leitura que elas fazem de maneira autônoma, como na leitura que elas ouvem dos seus pais, de suas educadoras, de suas professoras, de suas cuidadoras. A leitura na primeira infância e na infância, de maneira geral, a primeira infância são os primeiros anos de vida, né? Ali de 0 a 6 anos. Desde a primeira infância, ela participa, ela contribui de maneira muito significativa para a educação estética das crianças. Quando pegamos um livro com ilustrações, um livro ilustrado, muitas vezes, para muitos pequenos, os livros são a primeira galeria de arte que eles conhecem. É a primeira visita a uma exposição de artes que eles conhecem. É a primeira experiência de pensar, de compreender que a escrita altera a imagem. Claro, estou falando em um livro ilustrado, em um livro com ilustrações, que a escrita altera a imagem e que a imagem altera o que está sendo escrito. Que essas duas expressões, né, escrever e ilustrar, elas são alteradas mutuamente nas páginas de um livro. E que, isoladamente também, elas contam histórias, elas transmitem ideias, que elas produzem sentimentos. A leitura, ela suspende o tempo produtivo. Quando eu falo era uma vez, o tempo para, né? Quando eu abro um livro, como na linda ilustração da Ana Cunha aqui, da mãe com a criança no colo,
Quando a mãe coloca uma criança no colo, o pai, o avô, a professora ou o professor na sala de aula, o bibliotecário, quando ele abre o livro e convida as crianças à leitura, o tempo produtivo ele é suspenso, porque a partir daí passa a valer, né, passa a ter protagonismo a história que juntos eles partilham, né? Seja uma criança com um adulto, seja uma educadora com 20, com 30 crianças em uma sala de aula ou em uma biblioteca. E por isso, a leitura na infância promove convivência e diálogos, né? Ela cria essa possibilidade de estar junto de pais e mães, de avós e netos, de professoras e estudantes, e, enfim, a leitura ela promove essa convivência, né? Ela suscita diálogos e fortalece os vínculos entre pequenos e grandes, entre pequenos e pequenos, e, quiçá, entre grandes e grandes. Bom, eu expus a vocês de maneira muito rápida, né, em função do tempo que nós temos, alguns motivos para ler com as crianças desde a primeira infância, para oferecer às crianças este objeto de cultura que é o livro e que é muito potente para a transmissão, para o conhecimento aprofundado e para a valorização da escrita, no nosso caso aqui, da língua portuguesa, que no caso de vocês que estão fora do Brasil, imersos em uma língua estrangeira cotidianamente, é uma possibilidade, é um convite de manutenção deste vínculo, de partilha de um elemento tão importante na constituição da nossa identidade, que é, no nosso caso, a língua portuguesa. Mas aí chegamos a uma outra pergunta, e é uma pergunta que eu ouço com frequência também, porque muitas pessoas pensam que para ler com os pequenos é preciso alguma qualificação muito especial, é preciso um treinamento, uma capacitação, uma formação. Isso porque em ambientes públicos vemos com frequência apresentações de leituras públicas que são feitas por profissionais, né, de narração de histórias que são feitas por artistas e que, por este motivo, trazem elementos que não são possíveis na vida comum, na nossa vida de todos os dias, seja em função da nossa formação, do tempo de que dispomos, da materialidade, né, das condições objetivas das nossas vidas. Então, essa é uma pergunta cotidiana que pode parecer boba, mas que traz muitas implicações nessa resposta. Então, como ler com as crianças em casa, na escola, na biblioteca? Do que precisamos para ler com as crianças? Né? Precisamos, de um adulto leitor, ou de uma criança já leitora, ou de um adolescente leitor, enfim, de alguém que tenha as habilidades linguísticas, né, que saiba ler, para ler com o pequeno, junto com o pequeno. E eu destaco alguns pontos, alguns aspectos que podem ser considerados nesse processo, mas que não são uma exigência, eles não são fundamentais isoladamente, mas como aqui estamos adultos, educadoras, pais, mães, e com um objetivo aqui, claro, de valorização da língua portuguesa, né, para quem não convive cotidianamente com a língua ou não tão intensamente com a nossa língua, eu destaco alguns pontos. O primeiro é trazer para as crianças essa ideia de que o livro é um objeto de cultura e é um produto do trabalho humano. Muitas vezes nós pensamos no livro, nos escritores, na literatura, como algo muito especial, como algo muito diferente do nosso cotidiano, às vezes até como algo mais sacralizado,
Tanto é que quando vemos, às vezes, um livro sendo jogado no lixo, aqui no Brasil é muito comum, né? Sai no noticiário, olha, a biblioteca pública joga livros no lixo, que absurdo e tal. E muitas vezes esses livros estão desatualizados, esses livros estão estragados, esses livros não têm mais condições físicas de estar numa biblioteca, seja ela particular, seja ela de acesso público. Então, nós precisamos contar para as crianças e contar de uma maneira que faça sentido, que o livro é um objeto de cultura e ele é produto do trabalho humano, que ele foi escrito por alguém, né? Usando o tempo deste alguém, que ele foi ilustrado por alguém, usando o tempo deste alguém, que ele foi, em muitos casos, traduzido, aquela história foi traduzida de outra língua, que há uma editora que assina este trabalho, esta publicação. Porque quando nós apresentamos esses dados, nós mostramos para as crianças essa coisa bonita que é o trabalho artístico, que é o trabalho intelectual, que viabiliza aquele objeto. Né? Nós mostramos ao ler para as crianças, olha, eu vou ler para vocês aqui, veja, esse livro foi escrito pela fulana, ilustrado pelo cicrano, traduzido do português para o castelhano pela Rafaela, e quem publicou, editou foi a Marcela. Pode parecer uma bobagem, pode parecer desinteressante, mas vai criando nas crianças uma atenção, um olhar para este objeto, né? E, ao mesmo tempo, para todo o universo ao qual este objeto faz parte, do qual este objeto faz parte. Bom, outra coisa que precisamos para ler com e para as crianças é de um tempo e de atenção protegidos. Então, o tempo da leitura, ele precisa ser protegido e guardado como tempo para a leitura. Né? É o tempo que nós oferecemos aos pequenos e a nós mesmos. Aliás, eu gosto sempre de falar isso, que o tempo é a única coisa, absolutamente a única coisa que oferecemos ao outro sem qualquer possibilidade de ter de volta. Né? Qualquer bem material eu posso comprar e ter de volta, não necessariamente de volta, mas produzir novamente o dinheiro. Eu posso comprar algo, mas esse dinheiro eu posso produzir novamente. Né? Eu posso dar algo que eu tenho e depois adquirir novamente. O tempo, essa matéria, né, que compõe a nossa vida, ele é algo irrecuperável. Então, quando lemos para a criança, lemos em família, na sala de aula, precisamos oferecer genuinamente este tempo. E este tempo que não teremos de volta, então que precisa ser investido da melhor maneira possível, como em tudo na vida da gente, né? Eu estou destacando isso porque é disso que falamos aqui. Então, o telefone precisa estar desligado, a TV precisa estar desligada, a atenção precisa estar voltada para aquele momento, né? Para as perguntas que as crianças fazem, os comentários que elas fazem, muitas vezes, aparentemente, sem qualquer relação com o que está sendo lido, né? Para comentários que parecem estranhos, para os incansáveis, quem tem criança pequena, quem lida com criança pequena, está mais que acostumado com os 1000 pedidos de repetição, né? Lê de novo, conta de novo. As crianças querem ouvir a mesma história, elas querem levar sempre o mesmo livro emprestado da biblioteca por um bom tempo, elas querem ler incansavelmente o mesmo livro, né? E isso faz parte da formação da criança, né? Faz parte dessa experiência, né? Dessa aproximação com a cultura escrita. Então, precisamos de atenção e tempo protegidos. Ao ler, estamos ali, devemos estar efetivamente disponíveis para a leitura, com atenção voltada para o livro e para quem participa deste momento comigo. Disso faz parte uma escuta generosa, né? Uma escuta generosa e não aligeirada. Né? Quando a criança para dizer
algo sobre o que vê ou ouve, é preciso ouvir. Ainda que naquele momento, por exemplo, numa sala de aula, não seja possível desmembrar, não seja possível parar para tratar de cada uma das impressões publicizadas, das impressões apresentadas pelas crianças. Mas é preciso ouvir atentamente, né? É preciso garantir o espaço para que elas falem, né? Ainda que isso saia do que foi planejado, ainda que isso implique no comprometimento do que foi planejado. Né? Mas não adianta também cumprir o que foi planejado, e aqui eu estou falando de um espaço público, de uma biblioteca, de uma sala de aula, se o processo não foi respeitado. Então, precisamos ouvir as crianças, perguntar por que é que você lembrou disso, porque às vezes ela ouve uma história como nós, né? Nós vamos ao cinema, assistimos a um filme e lembramos de outra coisa, mas aquele filme foi importante para que nós lembrássemos do que lembramos. Alguém quer falar? É porque abriu o microfone. Já estou no tempo aí, né, Rafaela? Estou atenta aqui, estou acabando. Então, esse tempo ele é importante para partilha de impressões, para questionamentos, para comentários. Isso tudo faz parte do tempo da leitura, né? Para exploração de palavras, de expressões que podem ser mais potentes do que a princípio se mostraram. Enfim, todo esse tempo ele precisa ser preservado. A leitura não se faz de maneira aligeirada, ela não pode ser apressada, ela é um tempo dilatado. Né? Nós precisamos de um tempo dilatado para ler, para falar de nossas leituras, para falar das histórias que contamos, para brincar com a língua, para pensar como que no caso aí, né, de quem vive uma outra, imerso em uma língua estrangeira, para pensar como que as coisas se constroem distintamente em uma língua e em outra, com que sentido. Então, todo esse tempo ele precisa ser preservado e, claro, abrindo, fazendo sempre o convite a novas leituras e a outros encontros, porque uma leitura puxa a outra. Um personagem, o que acontece com um personagem nos leva a pensar, a lembrar do que aconteceu com a gente, do que aconteceu com um amigo, de um filme a que já assistimos, de outro livro que já lemos, e é isso que é bonito, né? E é isso que é potente, é quando o que lemos começa a fazer parte de quem nós somos, é que quando o que lemos, né, se ressignifica na nossa experiência. Por fim, eu deixo aqui, antes da gente começar a conversar, e eu espero que vocês queiram conversar comigo, uma sugestão de leitura de um livro que publicamos, eu e a Juliana Dyer, que é uma parceira de trabalho, uma amiga muito querida, um livro que nós publicamos este ano, e que reúne perguntas muito comuns que ouvimos de maneira recorrente em atividades de formação, com educadoras, com famílias, em seminários, em congressos, em oficinas. Então, o livro das perguntas, que está disponível gratuitamente neste endereço aí, nesse blog, e com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, né? Ele tem uma versão em áudio, ele reúne algumas das perguntas sobre leitura e infância que nós consideramos importantes e potentes para abrir este diálogo. Bom, acho que era isso, e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada, Fabiola, pela excelente exposição, tudo muito rico e interessante, né, para a gente poder refletir mais sobre essa temática tão importante, né, que é a leitura na primeira infância. Eu vi que você tem um site também, né, Fabiola, da revista Emília. A revista Emília eu já colaborei lá, mas a revista Emília é um site que reúne muita produção sobre leitura na infância, para a infância, literatura,
com pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo que colaboram com essa publicação. Então, lá tem muitos artigos também, tem alguns meus. Eu já até não colaboro lá já há algum tempo, mas tem muita sim. coisa legal lá. Porque eu estava olhando, vi que você tem alguns artigos, algumas reflexões bem importantes ali, então também a gente já pode incluir para o pessoal conhecer mais, né? Poder se aprofundar um pouquinho nas temáticas. Também fiquei encantada com as ilustrações da Ana Cunha, não conhecia, vou procurar. Lindas, né, Marcela? Maravilhosos. Depois vou procurar os livros dela. Vou ao Brasil, vou ver se eu consigo trazer também alguns para deixar aqui alguns exemplares na universidade, aqui no Uruguai, para que mais pessoas possam ter, né, acesso a esse material tão, tão lindo, tão rico. E gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguém gostaria de fazer algum comentário. Eu queria agradecer a Fabíola pela riqueza de detalhes e pelo material dela maravilhoso, e fiquei encantada por tudo, tanto a ilustradora quanto o material de Fabíola, excepcional, viu, Fabíola? Parabéns por seu profissionalismo. Que bom que você gostou, Daniela. De onde você é com esse sotaque delicioso? Eu sou de Olinda, mas eu moro em Buenos Aires há 9 anos. Olinda é uma cidade, de fato, como patrimônio histórico. Né? Linda, linda. Eu tenho linda. Uma grande amiga que mora lá, ilustradora também, escritora, Rosinha, uma grande autora brasileira. Vale a pena conhecer. Obrigado pelo seu carinho. Obrigada por você ter disponibilizado esse tempo para a gente. Só um pouquinho antes da gente continuar, a Luma está com a mãozinha levantada, já te chamo, Luma, só um minutinho. A gente só vai encerrar a gravação, né? A gente grava esse primeiro momento, agora a gente deixa vocês mais à vontade, porque às vezes aparecem, né, nomes de crianças, então para a gente preservar as crianças, as famílias, as histórias, a gente encerra a gravação nesse momento.